Olá, gente. Vamos lá. Estamos ao vivo. Chegando. Bom dia, domingão. Que delícia. Vamos lá. Oi, Melissa, bom dia. Vamos ver, a Renata chegando. Bem, gente, enquanto a Rê vai entrando, né? A gente sabe que a gente precisa de uns minutos para isso. Peraí. Aqui. A gente está começando aqui no espaço uma série de lives chamado Opa de Telas Abertas, tá? Vamos ser sempre aos domingos, não todos, alguns, às 10 horas da manhã, porque a gente acredita que a gente tem temas interessantes, né? Peraí. A gente tem temas interessantes que a gente precisa estar discutindo, que a gente precisa estar ouvindo, a gente precisa ampliar os nossos olhares. Então, vão ser pessoas de várias áreas, com vários olhares, para a gente estar crescendo, não é mesmo? Tem tanta coisa para a gente descobrir, tanta coisa para a gente pensar. Vamos ver, cadê? Renata, peraí, gente. Vamos ver se deu tudo certo. Pá, 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 pá. Ah, oi! Oi, tudo bem? Bom dia, bonita, bom Bom dia. dia. Deixa eu ajustar aqui. Também. Prazerzão estar participando hoje aqui, gente, com vocês. Num assunto tão importante aí, né? Espero poder contribuir com algum pouquinho do que eu sei. Ah, com certeza. E assim, né? É tão importante a gente pensar em algumas coisas, porque o tema de hoje é ansiedade e depressão na adolescência. Desafios e estratégias. Olha só. Ansiedade, todos nós temos e faz parte da vida, né? Lembrar que depressão não é tristeza, tristeza também faz parte da vida. E nesse momento de ebulição, de transformação, de aprendizado, né? De seguir no fluxo, né? Rê? Ansiedade Uhum. e tristeza faz parte. Agora a gente precisa estar vendo a dose, né, bonita? É isso mesmo, é sobre isso mesmo. E mais que a dose, é também esse desafio nessa fase específica da vida, né? Eu acho que é o grande impacto. O que deixa muitas pessoas confusas é justamente isso. Qual que é o linear entre o que é esperado para essa fase e onde a gente precisa colocar os pontos de atenção, né? E é isso que é muito importante. Então, aquela ansiedade, que é o que do adolescente, aquela tá muito atrelada à capacidade de lidar aquilo que foge do meu controle, né? E o adolescente, ele tá vivendo uma fase que ele tem várias situações que vão sair do controle dele. Ele está experimentando várias situações e várias sensações pela primeira vez. Sim. Então, aí eu falo, a gente acho que tudo começa talvez com uma virada de chave. Qual que é essa virada de chave? Que tudo pode ser uma oportunidade, né? Eu sempre gosto de ressaltar assim, que a gente, né, tudo tem, toda regra tem uma exceção. E a gente sempre fala daquilo que é o comum, a massa, os estudos, né, que foram feitos com a grande maioria. Mas lógico, tudo tem a sua exceção. Mas essa virada de chave do cérebro adulto, né, o cérebro daqueles que estão ali em volta, que são os cérebros que já estão formados, que já estão ali, né, com a sua construção bem feita, bem formada, é esse cérebro do adulto que está por perto que vai ajudar o adolescente a entender quais são os percalços, o que, que é comum, onde eu devo me preocupar e quais são os sinais. O adolescente ele oferece os sinais e o adulto oferece os caminhos e, né, tem aquela responsabilidade de ser o guia. Então, a gente tem que estar atento, né, como adultos, para esses adolescentes que estão vindo agora. E aí eu gosto de falar assim, tem um psicanalista, ele chama Násio, e ele traz muito esse viés da psicanálise para adolescência, eu acho bem legal. E ele fala que tem dois pontos de atenção na fase da adolescência que os adolescentes vão ter sensações de ansiedade numa grande escala. Que é aquela fase dos 14 anos, no final do ensino fundamental, Tá. e os 18, 17 do ensino médio. Então, são picos, são pontos, são momentos de transição de vida onde, de fato, eles vão ter essas emoções mais exacerbadas. E aí, o que a gente fala que é legal a gente prestar atenção, né, aos detalhes?
é muito do indivíduo e é muito individual, mas quando a gente fala de excesso de medo, excesso com sintomas físicos, né? Então, dores de barriga muito forte, às vezes até vômitos, náuseas, é, aquela roeção de unha que é extremamente descontrolada, onde você acaba até se machucando, choros intensos, crises descontroladas e o isolamento, né? Não conseguir comer, parar de se alimentar e querer se isolar. E aí que está o linear. A gente presta atenção nessas questões da ansiedade, a gente vai na linear onde a extrema e profunda, o profundo desânimo, que é assim, incontrolável, que os pais não conseguem ajudar. E aí a gente vai para o estado depressivo. Esse profundo desânimo, onde o adolescente nada vai querer fazer ou nada vai querer participar, ou enfim, tá num meio que um embotamento emocional. O não sentir alegria, o não sentir o prazer, o não ver razões para as coisas da vida, né? Não se alegrar mais com as coisas. Ah, Renata, tá bom, mas isso aí a gente ouve falar, a gente escuta. Mas o que que tem trazido hoje para os adolescentes esse lugar numa escala crescente, né? Porque a gente vê os estudos que estão apontando para um aumento Sim, desses sim. sintomas, né? Dessas crises. E aí a gente passa para os desafios que existem nessa faixa etária, nesse século, que são diferentes de coisas que a gente viveu e viu antes. Então, Muito hoje, diferente. nossa, Desculpa, mas porque, assim, isso é tão importante de pensar, né? Porque muitas vezes se cai numa comparação, não é? Mas na minha época, mas eu fazia X, mas eu fazia Y. E são épocas, são desafios, literalmente tão diferentes, né? A gente não tinha essa rede social, né? Que é exata. praticamente uma tornozeleira eletrônica, né? Que vai disparando uma série de questões hormonais, né? De sensação de pertencimento. Isso leva também para um outro lugar, exatamente nesse caminho que você está falando, né, Rê? Perfeito, é isso mesmo. Esse é o maior desafio. A gente está numa experiência tecnológica única e que muda de uma forma muito rápida o tempo todo. Então, o tempo todo, nessas tecnologias que são feitas com potencial viciante, elas são feitas para isso, né? Elas são Totalmente. criadas pensando nessa forma. E aí, o que que agrava? A gente está falando de um cérebro imaturo, né? Então, a gente tem os estudos falando ali que o cérebro, a poda neural, que é aquela desconstrução cerebral, ela começa com 9 anos aproximadamente. Então, aproximadamente com 9 anos, a gente já começa a ver sintomas dessa desconstrução para construir outras bases no cérebro. Então, são picos, né, de uma forma hormonal, de uma forma física. Então, o adolescente vai experimentar essas mudanças até por volta dos 20 e poucos anos, 25 anos. Então, a gente pensa que até essa fase o cérebro não está totalmente formado, ele está se construindo. E o que acontece? Né, nessas fases, nessa parte ali até os 16 anos, essa poda neural ela é muito intensa. E essa, essas mudanças bruscas vão fazer com que o adolescente procure, às vezes, a tela, que é um potencial viciante e prazeroso, com muito mais frequência, com muito mais intensidade. Então, o adolescente se vicia com mais intensidade do que um adulto. Então, se toda vez que ele tem um problema, ele vai mascarar isso na busca da tela, ele vai estar vai entrando num looping de problema. Porque daí esse prazer vai descompensar todo o mecanismo cerebral dele, ele vai querer mais daquilo o tempo todo, e em contrapartida ele também não está olhando para as questões que ele tem. E ele tem várias questões para olhar, E numa né? Várias, várias. realidade, né, Rê? Tá numa realidade paralela, né? Totalmente paralela, que é muito mais fácil, né? Na verdade, é um caminho mais fácil, né? Mais rápido. E a gente está vivendo nessa era do imediatismo. Então, a gente tem comida num clique que a gente quiser, né? Hoje a gente tem, se você está numa cidade grande, você tem um desejo por alguma sobremesa, cara, isso cai no seu colo, num clique. Você pode pedir, né? Isso chega na sua casa. A gente tem, né, a gente fala de todos os prazeres, a gente tem as compras que chegam. Pô, eu quero comprar uma caneta que brilha no escuro. Você vai lá na internet, você encontra, você compra. Ela chega na sua casa.
E os streamings, né, que hoje tem filmes, vídeos, tudo que você quiser, ao tempo que você quiser, a hora que você quiser, para você poder colocar. Então, assim, o mundo hoje, ele é extremamente convidativo para a gente se distrair da gente mesmo. Extremamente convidativo. Nós, adultos, caímos nisso o tempo todo. A gente tem vários adultos falando sobre eu me comparo, eu não sei o quê, eu procrastino, eu não sei o que eu estou sentindo. Né? Imagina os adolescentes que têm o cérebro imaturo vivendo essa experiência nesse mundo. E aí a gente entra nesses agravantes. Então, quais são os agravantes que existem hoje na esfera da adolescência que potencializam essas sensações de possíveis crises de ansiedade e crises depressivas? É o acesso a telas, né, o acesso à rede social. Então, o que a rede social faz? Ela traz essa comparação do recorte da vida do outro, que para o adolescente passa isso como uma verdade absoluta. Né, o adolescente, como ele tem pouca capacidade cerebral de fazer construção de passado, futuro a longo prazo, para ele aquele recorte de vida é uma experiência sensacional, né? E ele fala, poxa vida, porque olha essas viagens, essas roupas, enfim, tudo aquilo que é muito do indivíduo, né? E aí cada indivíduo tem o seu algoritmo, e o seu algoritmo vem com mais, né, intensidade, e de novo nesse looping comparativo, né? Então, até distúrbios alimentares estão atrelados hoje a essa atitude comparativa que eles têm em rede social. Eu, particularmente, acho que a gente não sabe usar uma rede social e os adolescentes não deveriam estar inseridos nesse mundo. Eu acho de uma extrema crueldade, né, essa busca pelas curtidas, né, essa busca que é difícil falar para eles ainda hoje, explicar como as coisas funcionam. Não tem como você chegar para um adolescente e falar assim, presta atenção no que você está fazendo e usa isso de uma outra forma. Cara, é complexo, né? O conselho que eu dou é não use. Cara, não use. Vai fazer outra coisa. Como família fazer isso, Bonita? Como entrar porque acho que essa é uma das questões, né, nesse desafio. Nesse mundo, com todo esse apelo, com toda essa construção perfeita para que esse vício aconteça, como que a família pode estar lidando com essas questões? Qual o olhar, né, de perceber o limite, quando que está extrapolando, como trazer esse adolescente, qual é a construção desse adolescente para trazê-lo para essa realidade, para mostrar que essa realidade também é prazerosa, né? Exato. E aí a gente vem dessa questão que você falou, né? No meu tempo, a gente precisa prestar atenção que algumas coisas mudam e a gente vai trazer o adolescente para essa realidade explicativa, né? E esse explicativo que a gente fala, esse ponto de reflexão que a gente tem que fazer com ele sobre essa situação, ele tem um limite explicativo, porque tem um limite onde o adolescente vai entender as coisas, e aí cada pai conhece o filho que tem e consegue ir até um limite da explicação do porquê das coisas, né? E conforme a idade dele aumentar, você vai aumentando aí os pontos onde o adolescente reflete, onde o adolescente participa de decisões juntas, mas existem limites, né? Então, o uso da rede social, a Organização Mundial de Saúde indica de 2 horas em média por dia de uso. A gente sabe que o brasileiro ele está numa média de 9 horas de uso por dia. Sim. E não é incomum encontrar, né, jovens e adolescentes que estão ali fazendo uma média de uso de até 6 horas ou mais por dia, né? E aí é legal, porque o que os pais precisam ajudar? Que é o que eu falo, que tudo é uma oportunidade, o cérebro ali que já tem capacidade de olhar para isso vai ajudar. A gente tem vários controles parentais hoje que podem ser feitos no celular, ou seja, os pais conseguem colocar ali um limite de uso de internet e de acesso a conteúdo, que é também o mais importante, porque não é só o uso, e sim o mau uso que a gente faz da tecnologia. A tecnologia não é um problema, é como a gente usa ela. A gente tem várias coisas a nosso favor, mas o adolescente ele não tem maturidade cerebral para fazer boas escolhas para ele, ou para entender que algo pode não ser bom para ele que ele assista. Então a gente tem esse mundo aberto, com conteúdos fáceis e inadequados que chegam para o adolescente. Pode ser violência, a gente fala de pornografia, a gente fala de golpes, de pedofilia, de tudo que está entregue ali aberto. Então os pais precisam fazer esse controle e esse monitoramento. Né, a gente ouve várias histórias, né, ao longo dessa vivência e experiência, pai que leva cabo de TV para o trabalho, pai que leva o videogame,
Entendeu? Mãe que leva celular. E é isso, entendeu? É sobre isso. Chega uma hora que você precisa tomar atitudes frente que são dos seus valores, da sua família, do seu jeito de controlar as coisas, mas precisa sim ter um controle e um limite. Ajudar o adolescente a refletir, mas ao mesmo tempo você fala, ó, tá aqui o seu limite, esse é o seu tempo. Quando você precisar fazer download ou baixar alguma coisa, isso vai para os pais no celular e o pai ali percebe que ele pode ou não autorizar, né? Essas são formas de se fazer, conversando, limitando. Tem uma frase muito clássica hoje que eu brinco muito, que é o adolescente que fala assim: ah, mas eu não tenho o que fazer, quando você tira a tela. Sim. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Essa é clássica, né? Todos os pais falam isso. Ah, mas o meu filho fala que ele reclama muito que ele não tem o que fazer. Sim, ele realmente vai. Aí a gente entra no ponto sério do. As pessoas, os adolescentes e jovens, eles estão desperdiçando esse potencial de capacidade de se descobrir, da autodescoberta, do autoconhecimento. Porque não se tem outra fonte de, poxa, eu não sei se eu gosto de ler romance ou ler aventura. Eu não sei se eu gosto de vôlei ou futebol. Se eu gosto de estar em grupo ou se eu gosto de fazer mais atividades onde tem 2 ou 3 jogando. Porque eles não estão tendo essa oportunidade, né? Então estão se fechando no eu não sei o que fazer, eu não quero fazer. E às vezes os pais recebem isso como, ah, tá bom, então, né, tudo bem. Então fica no celular, então descobre alguma coisa que você gosta. O jovem, o adolescente no celular, ele fica mais quieto, ele dá menos trabalho, vamos dizer assim, né? Passa a impressão de que tá tudo bem, meu filho tá quietinho no canto dele, não tá dando problema. Então, isso também é um ponto de atenção super importante. E, e é isso, a grande participação dos pais em monitorar e controlar e ajudar esse adolescente a refletir. Olha, estamos fazendo isso com você porque você precisa ter essa ajuda agora na sua fase da sua vida. Não quero que você acesse coisas que não são inadequadas. Eu falo que não dá para desviar aquilo que foi visto. Então, um despertar de um adolescente precoce para algumas coisas não é um bom caminho. É. Né? Então, é uma fase de oportunidade para você ter esses tipos de conversa, né? Do que é adequado, do que não é adequado, do que é para a idade, do que não é para a idade. O celular ele é a porta para tudo, então tem também hoje muitas séries, muitos filmes que têm uma faixa etária permissiva e não é, na verdade, o conteúdo, na verdade, não é. É um conteúdo que fomenta discórdia, que foge de muitos valores, enfim, que sai ali de uma esfera que devia ser educativa, que devia ser proveitosa para um filho. Então, os pais precisam estar atentos, muito atentos a, essa acessibilidade que o adolescente hoje tem através das telas. E Então, acho que junto com isso, né, Rê? Porque a gente vai falando, né, todas essas questões, e eu brinco, né, mames e papos vão ficando pequenininhos, né? Vão se sentindo culpados, e ai, gente, né? Então, acho que esse lugar também é interessante pensar um pouquinho para acalmar esse coração de mames e de papos, né? Olhar um pouquinho o que traz a culpa, né? O que é culpa e o que é responsabilidade, né? Quando a gente entra nesse lugar de culpa, né? Putz, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai, né? Quando a gente entra nesse lugar da culpa, a gente está jogando muita dor e muita raiva em cima da gente, né? Porque a culpa faz isso, né? Eu jogo a dor e a raiva ou para o outro, né? O outro fez errado, o outro foi injusto, ou jogo em mim, né? Eu estou sendo injusta, eu estou sendo errada, não sou uma boa mãe, não sou um bom pai. E daí também, né, mames e papis vão buscar algumas respostas em Google, né, no santo Google, né, o que fazer, tudo mais, nada contra o Google de forma alguma. Mas a gente precisa, e você trouxe, né, coisas tão importantes, olhar para os valores da família, para os princípios da família, né? Autoridade não é errado, né? Mãe e pai têm uma autoridade porque têm uma experiência diferente. Ah, sabem mais, viveu mais, então tem uma experiência diferente, né? E é importante olhar para essa experiência familiar, para essa história que vem, né? O que é importante para mim. Só que, de novo, saindo desse lugar da culpa e pensando na responsabilidade. Porque quando eu ótimo. falo em
responsabilidade, não é? Quando eu falo em responsabilidade, eu saio daquela coisa da raiva, porque quando eu estou culpando alguém ou me culpando, eu não consigo pensar. Eu fico congelada naquele lugar, né? De, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito outra coisa, né? A gente sabe que tem algumas situações de ansiedade ou de depressão que estão levando a casos extremos, a situações extremas. E isso gera uma culpa maior ainda. O que foi que eu fiz de errado? Como que eu não vi o que estava acontecendo com meu filho? Né? Então, é interessante olhar para essas dores internas, descobrir quais são essas dores internas, de repente até do adolescente que mora em mim, da adolescência que eu vivi, né? E passar, dar um passo, resolvendo isso, olhando para isso com carinho, dar um passo para a responsabilidade. Porque quando eu olho para a responsabilidade, vê se você concorda, Rê. Quando eu olho para a responsabilidade, eu consigo compreender mais a situação, eu consigo procurar respostas, porque eu saio do lugar da justificativa, eu consigo procurar respostas e eu vejo que são responsabilidades partilhadas. Mames e papis têm uma responsabilidade, de repente, de um tipo de acordo, e o adolescente também tem a responsabilidade dele, né? Então, eu sinto que esse lugar de sair da culpa, né, de tudo sou eu sou um super-herói, não, né? A mãe e o pai nascem dentro de um homem e de uma mulher que também tem dores, amores, dúvidas, né? Não tem uma cartilha. Eu brinco que quando nasce um filho, vem a placenta, não vem o manual de instrução, né? Vai se descobrindo aos poucos como é aquele indivíduo. Acho que isso também é muito importante nesse momento, para também não ficar esse peso, né, Rê? De meu Deus, o que é que eu faço? Um dos desafios é esse, né? Se eu quero ajudar na resolução dos traumas ou das dificuldades do meu filho, eu preciso primeiro resolver os meus, não é, Bonita? Claro, tem uma autora que ela falou, uma autora muito antiga sobre adolescência, a Berasturi, ela fala que o adolescente é o bode expiatório da família. Então, ele é o fofoqueiro, né? Muito do que o adolescente traz é o contexto da família, então fica latente no adolescente. O adolescente, ele grita os sintomas da família. Então, sim, a gente precisa, a gente fala, essa culpa, né, esse é o lugar da inação, né, e a responsabilidade traz para a ação. É o que você falou. A autoridade é diferente de autoritarismo. E a gente vê e percebe essa confusão, às vezes, que os pais estão com medo hoje em dia, né? O medo de sair daquele lugar onde eu vim, onde eu apanhei, onde meu pai não conversou, onde minha mãe não me explicou, onde o não era não. E como que eu faço a ponte para o hoje de não ser extremamente permissivo, extremamente querer amenizar todas as dores do meu filho, da minha filha, e aí eu abro o leque também pro 8 ou 80. É o meio do caminho, né? É o meio do caminho. É o Exatamente. explicar, é o impor quando precisa, o seu papel, né, de autoridade, o seu papel ali de função de quem sabe o que é bom e o que não é bom para o seu filho, né? Muitos pais também falam, tem esse discurso, mas o meu filho não quer. E é o que eu falo, um dos sintomas que a gente precisa ficar preocupado é o isolamento, né? O adolescente que vem com essa causa mais depressiva, né? Aquele que se corta, aquele que se machuca, a gente fala, todo adolescente está querendo, ele tá precisando colocar uma dor que ele não está sabendo lidar para fora, e às vezes ele vai por esse caminho. Então é um lugar de extrema dor. E o que a gente precisa ficar atento isso começa com o isolamento, isso começa com eu quero ficar sozinho, isso começa com eu quero ficar sozinho com a tela, né? Isso começa a ir para um lugar onde os meninos, aí eu acho legal falar um pouco de diferença de gêneros, né? Os meninos, eles ficam agressivos e eles explodem, ou seja, eles vão muitas vezes para um caminho onde eles são os praticadores de bullying, eles são os que querem espizinhar a vida do outro e terem comportamentos excessivos de risco. Então, Então, porque né, estão eles... machucados, né, Rê? Porque acho que isso também é muito importante. Não é porque estão maus, têm uma índole ruim, não têm caráter. Não, é porque estão machucados, né? Uhum, uhum. Só fere o outro quem tá ferido. Então, eles vêm desse lugar de dor e explodem. As meninas não, as meninas elas ficam introspectivas, elas ficam, elas se magoam mais fácil, então elas vão ali se recolhendo, as meninas implodem.
Aí as meninas, elas têm, muitas têm os distúrbios alimentares, muitas têm, enfim, encontrar formas de se isolar. Ambos vão para esse, né, o menino explode, mas também não quer muito contato, não quer contato com a família, se quer se isolar no mundo dele, e as meninas vão para um campo mais do se recolher. E aí fica mais fácil de perceber isso nas meninas por conta disso. Porque a menina se recolhe, a menina tá estranha, a menina tá quietinha na dela, e os meninos estão lá, tipo, né, jogando às vezes suas mazelas muito no mundo. Não que as meninas não façam isso, mas tem essa, né, tem essa característica mais intensa. E aí o que eu falo, né, permitir o isolamento não é o caminho, né, permitir que então o meu filho não quer sair, não quer fazer coisas, e aí eu vou deixando para que ele não se frustre, para que ele não tenha que lidar com esse desafio, não, esse não é o caminho. Na verdade, o caminho, ele é as conversas, ele é entender, e aí a gente começa aquele processo investigativo, né, de ajudar o adolescente a entender se existiu uma situação, ou várias, ou o que quer que seja, uma situação que desencadeou tudo isso, pode ser que exista, pode ser que não exista, né, mas é legal fazer essa investigação. Precisa olhar para todos os ambientes que ele frequenta, as escolas, as amizades, e de novo volto aos conteúdos, às vezes foi um acesso a alguma coisa, às vezes foi, né, a gente sabe que hoje a internet tem esses convites para muita coisa, então tem a violência na internet, eles têm vários medos e situações que podem desencadear, né, medos extremos que podem desencadear essas duas situações que a gente está trazendo, a ansiedade e a depressão. Esses Na medos, eles própria podem estar televisão, atrelados. né, Cris? Oi? Na própria televisão também, né? Sim, sim, todos esses conteúdos, então, que eles assistem de cunho violento, de cunho agressivo, tem ali a internet ampliando esse horizonte para conversas inadequadas com pessoas inadequadas, então ameaças que desencadeiam esses medos pode acontecer, né, de você se abrir muito para uma pessoa e essa pessoa se voltar contra você, né, seja porque é um criminoso ou, enfim, porque é uma pessoa que está fazendo uma brincadeira extremamente desagradável, que não é uma brincadeira. Então, por exemplo, esse lance do cancelamento hoje em dia, né? É uma coisa que não tinha na nossa época, e hoje você pode ser assim, uma coisa é você ir para sua escola, fazer alguma coisa no seu dia a dia, e você falar alguma coisa, e você correr o risco de duas ou três pessoas irem contra você e falarem alguma coisa. Hoje isso acontece para eles, num campo da internet, num campo onde a coisa se prolifera muito rápido, a notícia, né, grupos. Então, assim, tem adolescentes, por exemplo, de escolas que são, eu já vi isso acontecer também, de escolas que são de rede, onde aconteceu um fato pífio, assim, por engano, por um mal-entendido, onde as pessoas acusaram esse adolescente com todas as forças, e ele precisou mudar de escola, só que ele foi para a mesma rede de escola. E ele não teve como escapar, porque as pessoas sabiam o que tinha acontecido. Então ele já foi para lá como, aquele aluno que fez aquilo lá, né? E, enfim, foi um baita mal-entendido, tomou uma proporção gigantesca. Então, como que a gente, né, pega um adolescente com cérebro em formação lidando com situações que são sérias, né? São situações sérias. A gente não está falando de duas ou três pessoas, a gente está falando de várias escolas apontando o dedo para uma pessoa. E isso vai para a internet, às vezes isso se prolifera na internet também. As pessoas Sim. comentam, as pessoas falam, você fala, meu, tudo isso é de mim, estão falando de mim. Então tem essa angústia, né, de coisas que não aconteciam antes e podem acontecer hoje. Sim. Então tem esse cunho investigativo de vamos entender o que está acontecendo, que fase da vida que você está, o que está, né, o que está rolando na escola, o que está rolando com seus amigos. Por isso que quando eu falo de monitoramento e controle de celular, a gente pensa numa precaução. É como a gente se previne que essas coisas possam explodir, né, que essas coisas possam acontecer, né, e ajudar o adolescente a sair do lugar de não vamos intensificar, não vamos potencializar. Não vamos, então, começar a ouvir as músicas depressivas, a se recolher, vamos fazer coisas diferentes, vamos escutar playlists de coisas que são, que animam, vamos assistir documentários que possam levar a gente para um outro lugar, vamos usar óleos essenciais que são importantes, que despertem na gente o senso olfativo para levar a gente para um outro lugar. Vamos procurar profissionais que nos ajudem, vamos sair desse lugar, vamos tomar atitudes que levem a gente a sair desse lugar. Isso é importante, isso é bom.
né? Então, atentos aos sinais, recolhimento, né? Extrema vontade de se isolar, procura ajuda, né? Sim, sim. Porque para a gente não precisar chegar em outros lugares, né? Para a gente é, não precisar tornar o que é difícil muito difícil. A gente consegue hoje, a gente tem informação para isso, a gente tem profissionais que olham para isso, a gente tem pessoas entendidas do assunto. Então, é bom procurar ajuda também, né? Para a gente poder discutir É, sobre isso, sobre o que eu faço. Eu estou fazendo tá certo, tá errado, ou não tem certo, não tem errado, mas tem caminhos diferentes, tem olhares diferentes, posturas diferentes. sim. E daí, né, com isso, também o que que é interessante ver? Nessa conversa, ai, gente, a live vai ficar gravada, viu? Vai ficar gravadinha lá e depois a gente vai encontrar um jeito também de colocar no YouTube. O que é interessante também a gente olhar nessa construção, como você falou, não esperar que alguma coisa aconteça. Né? A conversa com o adolescente é importante que seja uma conversa e não um interrogatório. Né? O que você fez? O que você está fazendo? Não, gente, é conversa. E nessa conversa, o que é muito importante também é de que se partilhem experiências. Né? Às vezes, algumas mamães e alguns papais que também aprontaram na adolescência, porque todo mundo fez alguma coisa, Todo né? mundo, todo mundo. Todo mundo passou por essa transição, cada um viveu a adolescência de um jeito, e como a Rê falou, não tem jeito certo ou jeito errado, né? Tem o jeito que cada um de nós viveu, e tá tudo bem, né? Então, assim, partilhar essas experiências, né? Das dúvidas, das coisas que mames, né? Suas respectivas mames e papis deixavam fazer e não deixavam, das irritações. Pô, Mara, mas se o meu filho souber do que eu fazia, se o seu filho souber do que você fazia, ele vai se sentir tranquilo, ele vai ver que tá tudo bem, né? Porque se nesse momento que a gente está usando, né, olhando para essa tecnologia, que faz parte. E faz parte, e como a Rê falou, a gente tem que aprender a lidar com a bonita. Se nesse momento a gente só olha, né? Então tá todo mundo bem, todo mundo feliz, frequentando lugares maravilhosos, com pais perfeitos, Uhum. comprando o que quer, todo mundo alegre, e eu não me sinto assim, gente, realmente, né? Eu não sou amado, eu não pertenço a nenhum grupo, eu não faço parte, para que eu tô vivo? Não tem porquê. Então eu acabo indo para esse lugar. Quando eu vejo que os meus pais também viveram dificuldades, e eles falam das dificuldades, né? Porque essa é uma outra coisa que a gente precisa aprender a falar em casa, né? Desenvolver inteligência emocional não é só fazer um curso de inteligência emocional, assistir workshop, filmes e séries. É. Desenvolver inteligência emocional na nossa rotina, na nossa família, é falar das emoções, né? De eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô pé da vida, né? Eu tô amando, eu tô alegre. Então, quando isso faz parte né? Tô assistindo um filme, cai uma lágrima e eu não enxugo rapidinho. Né? Ou eu fico irritada, não disfarço, não, sabe, gente, essa situação me irrita, porque eu lembro o que aconteceu comigo. Então, assim, as séries, os filmes e a própria rede social, os memes, eles podem ser um veículo para essa conversa. Né? A Uhum. gente não precisa demonizar. De novo, eu não preciso culpar, mas eu preciso olhar e ver. Faz parte da realidade? Faz parte da realidade. O que eu vou fazer com essa realidade? Né? Como que eu me responsabilizo com isso? E trocando isso, e daí vem, né, gente? Isso a gente está falando de adolescência, mas isso é construído durante a vida toda. Se durante a vida toda eu, eu adulto, não falei das minhas emoções, tudo mais, eu, de uma certa forma, passo a mensagem que sentir raiva e sentir tristeza é errado. Então, ao invés de, por exemplo, de eu explodir, eu implodo. Ao invés de mostrar a minha tristeza, eu tô triste, tô sem energia, né? E daí eu tiro uma fotografia sorrindo, coloco na internet
Sim. E daí, de novo, né, maximizo essa imagem de que a vida de todo mundo é perfeita, inclusive a minha. E o fato de eu ficar triste e ficar com raiva não quer dizer que a minha vida é imperfeita. Ela só é uma vida normal. Né? É isso mesmo. E É isso. acho que esse caminho é muito importante de estar olhando com carinho, né, Rê? Não, você falou tudo, assim, essa criação de repertório, né? Então, é isso, é sobre você chegar em casa e você ter problemas no seu trabalho, e você tem, porque você é adulto e todo mundo tem problemas, né, fora de casa, e é você olhar para sua família e vocês terem momentos de falar sobre isso, como você resolveu, né, como É, que você lidou com isso, e é isso, e vai trazendo para o adolescente esse repertório de, entendi, então foi assim que, olha, isso aconteceu, nossa, mamãe, que injustiça aconteceu com você, nossa, como você lidou com isso? Sabe, essas conversas, e a gente fala, quando você pega uma família onde um adolescente tem 6 a 7 horas de uso de tela por dia, onde fica o espaço para isso acontecer? é, É isso que me preocupa. É isso que me preocupa no sentido de que podemos nos antecipar a algumas coisas e prevenir algumas coisas, inclusive com uma estrutura de rotina. sim. E de uma E forma aí, leve, né, Rê? Não precisa ser nada engessado. Agora é a hora da conversa. Né? Não, gente, leve, flui, acontece. Né? Mas eu preciso fazer com que aconteça, né? exatamente, isso flui. Quando a gente estrutura uma rotina, o adolescente ele precisa ter uma certa. A criança, né, desde a da fase da infância ali para a adolescência, é importante que se tenha uma rotina para que os hábitos sejam, né, como a gente falou, né, como o adolescente ele tem uma facilidade de potencial a vício, quando você coloca hábitos para ele que sejam ali do dia a dia da rotina, hábitos construtivos, hábitos bons, existe uma grande facilidade dele levar isso para sua vida adulta. Né? Então, ser um adulto, por que a importância da gente olhar para a adolescência com carinho? Porque a gente consegue estruturar para uma vida adulta mais saudável. Esse é o ponto, né? Os estudos falam, né? Muitos dos adultos, se não todos, que chegam até um consultório de terapia, né, na vida adulta, é porque tiveram coisas na fase da adolescência que foram marcantes que poderiam ter sido melhor olhadas, melhor cuidadas. Se tivessem sido cuidadas de uma outra forma, né, resolvidas de uma outra forma, talvez não se enfrentaria a problemas na vida adulta. Né? Isso aconteceu muito comigo também, né? Teve muitas coisas que eu, como experiência pessoal, se eu tivesse resolvido lá antes, quando adulta, eu não teria tido despertares e crises, né? Que foram importantes depois, mas poderiam ter sido de forma diferente, né? E aí, quando eu falo da rotina, é esse cuidado, né? Porque quando a gente coloca uma rotina estruturada, uma rotina onde se tem ali espaço para se descobrir, para poder fazer leituras, para poder estar junto com a família, todo mundo sem, né? Acho que combinados que podem ser feitos hoje que ajudam. Todo mundo agora vai tirar um horário para não ter tela, para não ter celular, e a gente vai ficar aqui. Eu entendo quando você fala da fluidez, mas hoje é o que eu falo, a tela distrai a gente, então a Muito, gente não presta atenção, muito. a gente tá ali falando com o filho e tá aqui, né? Tipo, olhando. Sem Nossa, dúvida. tem até Sem um dúvida. estudo que trouxe muito sobre o tempo que, de olho no olho que a gente tem hoje com os filhos, ele é muito pequeno, ele é pouco, ele não passa de 2 horas por dia de olho no olho. É, Olho no e, olho. Não é e, porque vocês estão. Ah, mas a minha filha tá ali brincando, ou meu filho tá ali brincando, eu tô no celular. Não, é sobre estar junto, tá olhando, tá participando. Então, às vezes, uma rotina estruturada ajuda até os adultos que estão naquela casa. Né? E quando você falou de falar sobre os sentimentos e falar sobre as suas vidas, existe muitos pais que estão infelizes nesse lugar hoje, de vida adulta, e estão preocupados porque o filho não quer crescer, porque o filho não quer se desenvolver, porque o filho não está olhando para o futuro. Se o exemplo que ele tem dentro de casa é o futuro dos pais não feliz, com que olhar que ele vai olhar para o futuro, né? vou crescer para quê? Não quero, Não não vou quero, querer, não quero. Exatamente. não quero. Exatamente. E essa questão, Rê, do olho no olho, olha só, né? Muitas vezes um diagnóstico precoce, às vezes com base em Google, tudo mais, aparece com essa dificuldade de contato visual, sem levar em consideração essa questão da tela, né? Eu tô tão acostumada a ficar aqui na tela
que eu não me sinto à vontade. Eu não sei, eu não sei essa relação. Também tem isso, né? Também tem isso. Também tem isso. É, o corpo fala, né? O corpo fala, o corpo fala. E Como a a mãe. Pamela falou, né? A gente acha que a rotina só é importante na primeira infância. Quase ninguém fala em rotina na adolescência. Né? A conversa ficou escassa, bem isso, né? Exatamente, né? A infância, ela é tudo na vida de uma pessoa, mas a adolescência, gente, ela é também essencial. É uma também, se eu não digo a segunda fase mais importante para a gente ficar de olho. Tem que participar. É. É assim, eu acho que o que engana muito é que o adolescente ele cresceu, ele tá grande de tamanho, e os O pais acham, tamanho, né, você vê o filho ali assim, você fala, cara, é um adulto. Não, não é adulto, não é adulto. O cérebro dele não tá formado, então ele precisa de ajuda, ele não tem uma maturidade cerebral para fazer tudo, né? Ele tá no meio do caminho ali. Ele não é dependente como uma criança, mas ele não é independente como um adulto, então ele precisa desse meio do caminho. Ele tá interdependente, ele tem que ter alguém ali para falar, cara, olha por aqui, olha por ali, olha por ali. Né? Tem muitas atitudes de pais que não colaboram, que não ajudam. Uma delas é a ironia, a tiração de sarro, a conversa que joga sempre para esse lugar. Né? Eu sempre falo que o adolescente, como ele tem esses picos de humor, picos de sensações e emoções, é natural que às vezes ele não queira papo, não queira conversa. Né? E tudo bem, às vezes passa 3 minutos, ele quer vir ter contato. E tem muito pai que nessa hora fala, agora você quer, né, dar beijinho, agora você quer abraçar, né? Gente, não tem essa postura, porque isso só afasta mais o seu filho de você nesse sentido. Então, se ele quer agora o contato, tem o contato, tá tudo bem. Ele não tem maturidade para entender essas coisas. Né? Ele não é adulto. Não, ele não é adulto. Ele não é um adulto. Ele é, é uma pessoa se desenvolvendo. e assim, e essa questão do tamanho engana, né? Porque assim, até em função dessas questões de oscilação de humor, em função de todas as questões químicas que estão acontecendo, em alguns momentos eles têm atitudes extremamente adultas e maduras, né? Daí o que eu percebo que acontece? Se olha para esse lugar, mas se dessa vez fez isso, então agora não está fazendo de sacanagem. Não, Sim, tem tamanho corpo de homem, tamanho corpo de uma mulher formada, né? Mas ele está aprendendo. Gente, se o cérebro não está formado, não é uma justificativa, não é uma desculpa. É só entender, né, ter essa informação e ver. Assim, meu cérebro já está formado. Tudo bem que tem a plasticidade, tem tudo isso, mas ele já está formadinho. O que é que eu estou fazendo com isso, né? Quais são as dores? E daí a gente entra de novo nesse lugar das dores, né? Do adolescente que mora em mim. Porque a minha adolescente continua morando aqui. Né? As sim, dores que foram resolvidas ou estão sendo resolvidas, ok. As que não estão, provavelmente todo mundo já assistiu Divertidamente um ou dois, sabe aquele painel de controle? A minha adolescente vai lá, pega o painel de controle, mexe no joystick e conversa ou dá, né? Tem o comportamento e a atitude de um adolescente, né? sim. Deixar a dor vir, né? Ou não, eu não quero que o meu filho adolescente sofra isso porque eu sofri, então eu vou fazer isso. E daí o diálogo não acontece às vezes, né? E daí o desdobramento vai indo. É uma construção constante, né, Rê? Na É adolescência a uma construção não está parada, não está fechada e acabada, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é cansativo. É cansativo às vezes, Sim. né? E eu entendo esse lugar dos pais estarem bem cansados. Porque Uhum. é muita coisa que tá externa, é muita coisa que tá interna. Quando você acha que seu filho já saiu daquela fase daquela total dependência, você fala, agora eu vou ter um descanso. E não é bem assim, né? Não é bem, não, você não vai descansar agora. Agora você vai ter que olhar, Não, você vai ter que ficar é. bem de olho. Você vai ter que ficar bem de olho agora. Porque é muito disso, assim, a gente fala, né, como é importante essa construção ser diária, ser permanente, ser do dia a dia, né, daquela atenção do dia a dia, das atividades,
do se descobrir, né? Do você ajudar o adolescente a ir para esse lugar da maturação, do tamanho que ele tem, né, condizer com a maturidade cerebral que ele tem. É muito disso, assim. Eu ia até falar de alguma coisa aqui que eu tinha. Fiz até um bullet points aqui para me ajudar, para não esquecer algumas coisas importantes. Tem um filme muito legal, muito bacana, que eu gosto muito, que chama A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu E eu até amo. tava. Nossa, ele é lindo, ele é muito, muito legal, muito Ele é interessante básico. nesse ponto, né? Porque, bom, ele não tem um final feliz, esse filme, para quem assistiu, para quem não assistiu, assista, ele já não tem um final feliz, eu já adianto. Sim. Mas fica a importância da reflexão do como a gente precisa ir para esse lugar de ter as conversas que enriquecem, de ter as conversas que trazem a nossa família para a realidade que ela tem, para a realidade que ela é, né? O seu filho não vai ter noção e senso financeiro se ele não participar, se ele, meu filho não tem não sabe o valor que o dinheiro tem. É sim, ele participa desse dia a dia, das compras, dos gastos, dos custos das coisas, né? Meu filho não sai da internet, ele paga a internet, ele participa dessa questão monetária da sua residência, participa, né? Faz parte de vocês falarem sobre isso. Então, são pontos que às vezes são chaves fáceis também da gente poder começar a, a, a se colocar num lugar de mostrar para o adolescente essa vida real como ela é. Ele não precisa ter um choque de realidade, mas ele precisa e deve entender como as coisas funcionam. Isso é saudável para ele, né? É um Sim. desenvolvimento saudável, ele tá nesse atrelado dos os sims que eu falo, os nãos que eu falo pro meu filho. Isso é saudável, isso é amar. O adolescente, por Sim. natureza, ele já vai falar assim, a cabecinha do adolescente funciona meio que assim. Meus pais, parece que meus pais só me amam se eu faço as coisas aqui em casa. Se eu não faço as coisas do jeito que eles querem, então eles não me amam. A minha avó me ama, meu pai me ama, meus amigos da escola me amam como eu sou, meus pais não. Então eles já têm essa sensação de não estarem sendo bem amados, vamos dizer assim. Mas e é isso que eu acho que, né, não pode deixar a gente titubear como os adultos, de olhar para uma situação, e por isso que é importante a gente entender hoje como funcionam os adolescentes, como que funciona. Eu acho que essa parte do estudar, do estar por dentro de algum assunto é importante. Por isso que eu falo assim, pô, os pais não têm descanso. Não, nessa fase não tem, porque quanto mais você entende da funcionalidade do seu filho, e a gente fala de hoje de personalidade, hoje a gente fala de temperamento, então tem aquele que é colérico, fleumático, o melancólico, a gente tem o adolescente introspectivo, o extrovertido. Então, às vezes acontece do pai e da mãe serem extrovertidos e terem um filho introvertido. E eles ficam, nossa, porque esse menino não vai para uma balada, ele não vai para um rolê, ele fica aqui em casa, não faz uma resenha, não sai daqui. E o introvertido precisa buscar esse lugar para ele de também se relacionar com pessoas, mas não nessa intensidade que o extrovertido gosta. Né? O Sim. extrovertido ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta disso, isso anima ele. O introvertido não. O introvertido tem a bateria social um pouco menor. Então ele interage, depois ele se recolhe. Então é importante entender os temperamentos, né? O melancólico ele tem um lugar mais melancólico mesmo, né? O colérico ele quer ir fazer acontecer e resolver o problema. Então, né, aquele que quer, vamos olhar para isso de uma outra forma. Então, quando você estuda, de qualquer forma que seja, quando você busca o conhecimento, seja através de uma pessoa que vai falar para você, seja através de um livro que você lê de uma indicação, seja através de um grupo que você participa de pais que falam sobre isso, de qualquer forma, isso vai te abastecer e te dar um lugar de segurança para você encontrar dentro do seu lar aquilo que faz sentido para você. Porque às vezes a gente fala muitas coisas, mas que são ideias, porque você que dentro da sua estrutura tem que entender o que Sim. funciona. Porque às vezes a gente, né, tem pais que falam para mim, mas Renato, isso daqui na minha casa não funciona, não adianta. Não adianta, isso aqui não. Ó, a gente fica com a TV ligada das 8 da manhã às 10 da noite. Tudo bem, eu te falei, eu estou te contando que às vezes algumas coisas não podem ser tão interessantes. Mas se você está me falando que você não consegue que isso vai acontecer, tenta achar o meio do caminho. Tudo bem a TV ficar ligada o dia inteiro, mas será que não dá para colocar menos conteúdo jornalístico que deixa a gente louco achando que o mundo vai acabar? E um pouquinho mais de música, sei lá? Uma outra coisa rolando?
Vamos encontrar o meio do caminho, vamos se ajudar, né? A gente não precisa estar no 880 o tempo todo, vamos se ajudar. Sim. Então, esse estudo, ele é, né, importante. E esse É conhecer os filhos que a gente tem, demanda muito. muito, muito. E daí, assim, né? Nesse. E sempre, né? Acaba voltando. Não tem, né? Se eu preciso conhecer meu filho e realmente eu preciso ter informações, ver o que ele gosta, tudo mais, nesse caminho é uma oportunidade para eu me visitar enquanto homem e mulher, né? Para ver também os comportamentos que acabam surgindo nele, onde é que pega em mim, onde é que me machuca, onde é que me irrita, né? Porque quando eu parto para essa jornada interna, eu vou descobrindo também coisas a meu respeito que são fundamentais, porque os filhos, né, quando eles nascem e nasce uma mãe e um pai nesse momento, algumas feridas se abrem. Não dá para esquecer disso, né? E a gente precisa olhar, porque quando eu olho, né, eu vejo, mas meu filho, como você falou, poxa, meu filho podia sair mais, eu deixo o bonito sair, o bonito não sai, ele quer ficar só lendo, ou não quer fazer nada, ou eu era um ótimo aluno e ele é um péssimo aluno, ou ele é um ótimo aluno e eu era um péssimo aluno, ele não está aproveitando a vida, enfim, tantas coisas que podem aparecer. É importante a gente dar uma olhadinha, fazer pausas, né? Essa mãe e esse pai que precisam, que devem ficar olhando, também precisam fazer pausas para olhar o homem e a mulher, né? Uhum. Porque nesse movimento intenso de cuidar e precisa. Isso não é desdizendo tudo que foi dito até agora, de forma alguma, é tudo junto e misturado, né? E por isso que é tão intenso, né? No momento que a gente acha que vai poder dar uma descansada, eu preciso estar atento. Mas essa atenção é interessante que nessa atenção eu tenha momentos para dar uma olhadinha para mim e ver como é que eu tô e cuidar de mim. Porque quanto mais o homem e a mulher forem cuidados, né, mais eu vou ter condições de dar um afeto, de dar um acolhimento, porque eu também vou estar sendo nutrida. Né? A gente tem alguns corpos para cuidar, emocional, mental, físico, espiritual. Eu preciso dar um jeitinho de, além de cuidar do meu filhote, cuidar do meu. Porque Sim. daí fica mais fácil, um pouquinho mais fácil, sair desse lugar da culpa e entrar nesse lugar da corresponsabilidade, né, Rê? Sim, e aí a gente entra em vários lugares, assim, a gente, por exemplo, como mulheres, é inegável o quanto o ciclo, por exemplo, menstrual da mulher influencia no como ela está se sentindo. Então, seja você mãe nesse papel, você entender sobre como você tá, para você saber o seu pico de irritabilidade, o seu pico de melancolia e o seu pico de ansiedade, para você também começar, se você tem uma filha adolescente, você também começar a ensinar ela, que se ela já está nesse período ou entrando nesse período, a também lidar com essas sensações e emoções que todo mês vai ser alguma coisa nesse sentido. Todo mês a gente tem a fertilidade, a gente consegue, né, se entregar mais algumas coisas, todo mês a gente tá, né, vai ter de novo o ponto da melancolia, vai ter o ponto. Então, isso também é importante. E quando eu falo assim, eu gosto muito de falar de rotina, porque por que eu gosto tanto de falar de É rotina? Porque importante. eu acho que a rotina consegue colocar a gente num lugar, quando a gente fala, né, dos casos mais sérios e mais importantes da depressão e da ansiedade, a gente consegue, com uma rotina estruturada, entender se a gente precisa de uma ajuda mais forte, uma ajuda mais médica, né, uma ajuda psiquiátrica. Então, um auxílio de remédios. O que que eu acho interessante e importante falar nesse lugar? Não é incomum a gente ter muitos adolescentes que estão ali, então, de novo, com um excesso de telas, com uma rotina totalmente desestruturada, desregulada, fazendo mal para o seu organismo, e estão tomando o remédio para que isso, passando a impressão de que isso está ajudando. Então, pera lá, o convite que eu faço se a gente tem uma rotina onde o adolescente ele precisa dormir de 8 a 10 horas por noite, então ele dorme mais que o adulto,
né? Então, ele tem a produção do hormônio do sono ali dele, por volta. Aí a gente fala, né? O adolescente a partir de 14 anos, ele tem a produção do hormônio do sono um pouquinho mais tarde que um adulto. Então, é natural que às vezes eles ficam. Ninguém é coruja, mas é natural que às vezes eles queiram ali ir até o lugar das 11, 10 horas da noite para dormir. Mas não é para a gente ficar protelando isso. Né, a gente fala que o lugar saudável é 9 horas ali dormir, começar a ter uma rotina de higiene do sono, onde você faz atividades que são de baixo estímulo, né, para poder começar a se colocar num lugar de vamos dormir. E aí, tem muito adolescente que dorme com o celular no quarto. Então, o celular fica pipocando mensagem, fica colocando. E, de novo, gente, adolescente não tem maturidade cerebral para entender que se ele pegar um celular à noite para olhar uma mensagem que pipocou, vai fazer mal para ele. Então, isso também desencadeia a ansiedade. Celular à noite né, no geral, para você, se você quiser ajudar, é em outro cômodo da casa, desligado, ou com os pais, se o adolescente estiver assim, em movimento de querer ficar pegando. Então, isso já ajuda eles a deitar e a dormir. Ah, mas o meu filho fala que não consegue. De novo, a gente vai precisar fazer um processo de estrutura e higiene do sono. E por que o sono é tão importante? Porque o sono ele vai restaurar fisicamente, o sono ele vai trabalhar os efeitos da memória. Então, todo o construto escolar dessa fase de aprendizado, numa noite boa de sono, isso é trabalhado. Um adolescente que tá. E a gente já sabe que os adolescentes estão acordando super cedo para ir para a escola. 6, 5 e meia, 7, enfim. Então, se você fizer uma conta para trás, tem que ter uma boa noite de sono. E tem que ter uma noite inteira de sono, né? Para poder acompanhar o outro dia dele. Beleza, dormir bem é importante. E o se alimentar bem é importante. Se alimentar bem, né, comer de forma saudável, não comer tranqueira processada porque é mais fácil, mais rápido, né? E aí aí beleza, Renata, tem tudo isso. Adolescente tem que tomar sol, tem que fazer esporte. Isso, na verdade, toda pessoa tem que fazer, né? Tá atrelado já o exercício físico à estabilidade emocional. Quando a gente começa num processo de uso extremo de tela, uma noite que desencadeia, numa noite mal dormida, um hiperestímulo ali, não se alimentar de forma correta, comer em horários diversos, não ter uma rotina onde você toma um sol, onde você faz um exercício físico, onde você, né, se exercita de alguma forma o seu corpo, a gente tem aqui a chave para um problema mental, de saúde mental. A gente tem aqui uma chave para sintomas muito similares a um TDAH, para sintomas muito similares de desencadeio de processo de depressão, de processo depressivo. A gente tem aqui, sabe, é o caminho para tudo isso acontecer. Sim. Então, quando você consegue estruturar a rotina, você consegue perceber onde está esse buraco. Então, onde tem um buraco, que o seu filho está muitas vezes, ou sua filha muitas vezes no celular, e não está desenvolvendo as atividades com tranquilidade que tem que ser feito. Que é tudo isso que eu falei dentro de uma rotina saudável e muito mais. Tempo de se sociabilizar, tem que estar com outras pessoas, tem que sair de casa, tem que estar participando de algum grupo, de alguma coisa, um Rotary Club, um escotismo, sabe? Alguma coisa, um esporte, a igreja, né? Uma coisa, um grupo religioso, da religiosidade. Tem que ter tempo de exercitar essas atividades, são muito importantes, né? A gente não pode privar isso. E eu vejo hoje essa dificuldade, porque o mundo que hoje a gente está inserido, ele coloca o adolescente nesse tempo escolar muito intenso. Muitas vezes, e às vezes é até um lugar de descanso para a família, por pensar que se está na escola, tá tudo bem. Só que aí você faz dessa escola essa intensidade de currículo escolar e você não abre o espaço para tudo essas outras possibilidades que eu falei. Para a vida. Então, a escola. Para a vida. Oi? Para a vida. Para a vida. Para a vida. Fica ali inserido nesse sistema e tá dando no tempo da nossa live, a gente vai cair, né? Precisamos ir finalizando, porque a gente fala pouco, daqui a pouco derrubam a gente. Então vamos lá, bonita. Finaliza. Gente, uma rotina estruturada, procuras de ajuda e estudos, e ficar atento aos sinais. A gente só está atento aos sinais dos filhos se a gente está presente. E se a gente está presente, a gente está nesse lugar que você colocou, Mara, o lugar dos pais também se olharem. Então, presença é tudo nos dias de hoje. Presença é tudo nos dias de hoje. Presença. Então,
Muito obrigada, Rê. Obrigada. Provavelmente faremos outras. Foi muito gostoso, obrigado. Obrigado, pessoal. Vai ficar gravado, né? Esqueci de falar, era a Érica para estar aqui, aconteceu um imprevisto, ela não pôde estar, né? Numa próxima ela estará. Então, se vocês puderem, divulguem depois essa live. São assuntos muito importantes e que movimentos sutis podem fazer a diferença na vida de todo mundo, né? A gente precisa de um mundo mais leve, e um mundo mais leve começa dentro da casa da gente, né? Com estado de presença, como você falou. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Rê. Obrigada. Tchau. Obrigada, beijos.